Você já deve ter ouvido o termo economia solidária. Ela sempre surge em tempos de eleições como este que se aproxima. Saulo, o que vem a ser a economia solidária? Dá para você explicar para Mato Grosso? Pois então, ela é usada às vezes como um caráter político, como você coloca, porque é postada como uma oportunidade solidária, onde as pessoas vão poder consumir aquilo que é produzido na sua região, onde ela vai poder ter ali uma situação que permita aquela comunidade se abastecer. Como é que se percebe isso, Saulo? É fácil? A gente ouve esse tema, até como pela cultura que a gente tem, como apresentador de programa, tudo. Mas eu confesso para você que no termos prático ali, difícil perceber. É difícil porque é difícil conjugar os fatores que permitem as pessoas consumirem dentro de uma situação solidária. Porque a liberdade que nós temos de consumo e as possibilidades que nós temos de consumir algo que é produzido em São Paulo ou produzido na Europa, ele se torna quase que equânime para todos. Então é difícil ainda uma conscientização das pessoas. Mas como é que eu faço para perceber? É possível? Muito pouco, porque não tem embalagens, não tem um processo claro nesse trâmite. Deveria ter uma situação mais clara para quem está consumindo, porque é a ponta que faz a economia solidária. Não adianta criar estruturas que permitam uma produção que conjugue esta economia, mas se na ponta você não há o respaldo de quem está consumindo. As cooperativas exercem alguma atividade relacionada à economia solidária? Exerce. As cooperativas exercem. De que forma? Quando ela cria ambiência e oportunidades para que aquelas pessoas que produzem em comunidade gerar o equilíbrio daquilo que é ofertado, até mesmo para exportar. A Bolsa Família, há uma confusão nessa situação da Bolsa Família e a economia solidária. Eu aqui, muito embora o nosso canal é o Sistema Brasileiro de Televisão, e eu estou aqui pensando no programa CQC, que é feito pela Bandeirantes. Quando eles pegam aqueles deputados, quando ele pega aqueles senadores para entender e para falar. Se você pergunta para uma pessoa dessa sobre, justamente com relação à política da economia solidária, é possível um político distinguir isso hoje, com essa cultura dele? Eu acho difícil. Até porque as ocupações da maioria, salvo exceções, que eu não as conheço tanto, ele perceber o valor por trás disso. Porque há na sociedade uma escassez de recursos para as questões de solidariedade devido ao enriquecimento ilícito, devido ao desvio de oportunidades. Não só do desvio do dinheiro, mas o desvio da oportunidade. Infelizmente a sociedade ela valoriza aquilo que é posto e é falado, sem perceber aquilo que é de real valor na estrutura de algo que alguém faz. Então, você vê uma questão política aliada à questão econômica, é uma ação eficaz de alguém que permite que aquilo que é projetado chegue na ponta. Bolsa Família atinge esse objetivo dela, na sua opinião? O Bolsa Família tem lado positivo quando ele atende alguém na miséria, quando ele sacia a fome de alguém que quer um prato de comida. Mas nós sabemos que isso não acontece na generalidade das coisas, e isso é o lado ruim, porque não oportuniza a capacitação, a dignidade, porque qualquer cidadão prefere ganhar dignamente o recurso para se alimentar do que ganhar de graça. Podemos ter uma primeira impressão que ele prefere ganhar o Bolsa Família. É natural que alguém quer algo de graça, isso está ali sendo ofertado. Mas se você lhe oferece uma condição digna de ganhar esse recurso, lhe oferece condições para que ele viva dignamente, ele é um exemplo no lar para os filhos, para a família. Então a estrutura de capacitar, de ofertar oportunidades a esse cidadão, ela é mais digna para todos nós. O Partido dos Trabalhadores ele tem um discurso com relação ao Bolsa Família. Você deve acompanhar até pela tua cultura.
Esse discurso político com a prática, está tendo alguma diferença lá na ponta? Existe. Na minha percepção, daquilo que nós acompanhamos... Aonde você enxerga essa divergência do discurso para a prática? Primeiro porque ele não chega na ponta da forma que ele é proposto, até pelas dificuldades estruturais de se fazer isso, as ingerências em todas as camadas. Segundo, porque é usado como fator político, de conseguir votos, infelizmente. Sim. Ele deveria ser desvinculado, isto é, quem vai receber o Bolsa Família deveria ser alguém desvinculado de uma questão política. Eu quero aumentar um pouco mais. Um futuro presidente da República, que adaptações você diria que deveria ser feito para colocar em prática verdadeiramente e atingir os objetivos? Do Bolsa Família? Isso. Um futuro presidente da República com dignidade para o cargo que merece, ele deveria trabalhar as estruturas de uma questão do Bolsa Família para que o Bolsa Família um dia não precisasse mais ser algo instituído na nossa nação. Você está querendo dizer com isso que o Bolsa Família hoje, as pessoas que estão recebendo, existem aproveitadores nesse meio da sua situação? No intermédio entre uma ponta e outra. É bom lembrar que a Constituição do país, ela tem hoje que saúde é um dever do Estado, mas também tem que assistência social é uma obrigação. Exatamente. Não é uma questão de bondade, de um político bonzinho que está fazendo algo porque ele é bonzinho. É da Constituição brasileira. Quem é que está financiando hoje o Bolsa Família? O próprio contribuinte. Certo. Porque o governo não produz recursos. Ele pega recursos da produção para distribuir. E no momento em que o governo pega o dinheiro, claro... Ele inflaciona. Porque se o mercado produz 100 e você tira 40, você deixa 60 para girar no mercado. Então você inflaciona o mercado. Você tira daquilo que pode gerar mais condições de emprego, condições de trabalho. Ao tirar essa condição, você tem de dar a Bolsa Família porque a pessoa não tem... Saulo, que requisitos você diria que a pessoa faria jus ao Bolsa Família? Esses requisitos hoje da legislação, na sua opinião, está vago? Precisa preencher alguma coisa? Os requisitos para poder se encaixar no Bolsa Família? Ele tem uma certa vacância quando ele não alimenta a questão do filho na escola, a questão estrutural da família, quando ele não consegue medir claramente isso. É natural que existe uma grande parte, hoje já uma certa, pelo que nós já acompanhamos, existe uma certa parte da sociedade que efetivamente está recebendo dentro de condições de legitimidade. Mas existe uma grande parte que está ligada a questões que não é bem medida. Você deve saber, o telespectador também, que o Bolsa Família nasceu com Bolsa Escola, nasceu com outras... Porque custa muito caro deixar uma criança na rua. Certo. Custa recursos da sociedade uma criança sem estudar, sem... Esse recurso é maior do que você dá. Exato. Do que você criar condições para que aquela criança estivesse na escola. Essa medição é quase impraticável. O país está nessa fase do crescimento econômico, é visto a olho nu. Aqui a capital do estado está faltando mão de obra. O interior mais ainda. E de um lado, o Bolsa Família, a cada dia que aumenta, a cada dia que passa, aumentando mais. Não há uma falta de política numa situação dessa? Claramente precisa ter uma vontade e um programa claro para isso. É preciso, quando se fala em erradicar a pobreza, pensar em estrutura da microeconomia. Não existe uma plataforma de trabalho para a microeconomia. Certo. Você percebe uma situação onde se é permitido a economia informal, aonde você vai e tem pessoas vendendo no camelô situações sem o imposto, isso é permitido, mas de repente você percebe uma ação política para prender quem está fazendo a contravenção. Então apoia e depois tira. Vai e volta. O que a sociedade deve fazer? Nós devemos investir
numa situação ou noutra. A pessoa que está trabalhando ali, gerando um recurso através daquilo que não é roubo, né? Na verdade, ele está buscando um meio que a sua sobrevivência. Ele conseguiu para sobreviver. Claro. Mas tem uma forma que o governo permite. E aí, de repente, ele é saqueado lá porque ele está vendendo alguma coisa que não foi legitimamente produzida, não está pagando imposto. Qual que é a política aí? Não existe nenhuma, né? Infelizmente, né? Ainda hoje falaremos mais sobre a economia nacional. Voltamos já. Fique com a gente. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. O que você precisa comunicar? Interessante para quem precisa saber. BW Assessoria de Comunicação. A classe média tornou-se majoritária no Brasil, englobando 52% da população. Mas a ambição do grupo por novas chances de ascensão pode ser bloqueada pelo abismo educacional que o separa da classe alta.